Quais são os procedimentos menos invasivos para tratar o descolamento de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitri, o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e principalmente encaminhar este vídeo para aquele seu amigo, aquele seu parente que possa estar com algum problema de retina, principalmente o descolamento de retina, e vai precisar passar por alguma cirurgia. Porque o descolamento de retina é uma doença extremamente grave, é uma doença que deixa preocupado o paciente, a família, inclusive até a equipe médica, porque muitas vezes nós não podemos perder muito tempo até solucionar o problema e nem sempre a cirurgia do descolamento vai conseguir colar a retina novamente. Então, independente do tipo de cirurgia, sempre existe uma taxa de sucesso. Vai acontecer com alguns casos que mesmo com a cirurgia a retina não vai permanecer colada, e isso é o que nos assusta muito. Mas existem sim alguns procedimentos que são muito menos invasivos, que mexem muito menos no olho, e é interessante nós conversarmos sobre eles, porque alguns casos têm esta indicação de não precisar passar por uma cirurgia tão complexa, às vezes nem é necessário fazer a cirurgia, ou então, em alguns casos, até uma cirurgia minimamente invasiva, que provavelmente não vai trazer maiores repercussões, maiores problemas para o olho. Então nós vamos falar em primeiro lugar sobre a fotocoagulação a laser, que é um tratamento que nem é considerado uma cirurgia, um procedimento invasivo, apesar de ser um procedimento também. O que eu quero dizer é que não é necessário fazer nenhum corte no olho. O laser é uma espécie de luz que nós aplicamos geralmente até no consultório e que vai causar uma fotocoagulação, ou seja, vai causar pequenas cicatrizes na área que está alterada, e aí isto em muitos casos consegue segurar o problema. É claro, é importante destacar que se a retina realmente já estiver descolada e principalmente se for um descolamento grande, não adianta fazer o laser. Porque, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, o laser não vai conseguir aproximar a parte da retina que já está descolada. Ele vai causar apenas uma cicatriz ao redor para que um rasgo na retina não vire um descolamento ou para que um pequeno descolamento não aumente, mas realmente tem que ser um descolamento bem pequeno. Então, se surgirem sintomas de moscas volantes, fotopsias também, que são luzinhas na periferia da visão, é importante consultar com um oftalmologista sem perder muito tempo, porque se este problema for pego bem no início, lá onde existe apenas um rasgo ou um mínimo descolamento, é possível fazer o laser e salvar a visão dos pacientes em uma boa parte dos casos. É claro, como eu disse, nem sempre o tratamento é 100% efetivo e há casos onde mesmo realizando laser podem evoluir para um descolamento de retina. Por exemplo, um paciente que teve o início das moscas volantes, teve um descolamento do vítreo, ou seja, se soltou a gelatina interna do olho, vai ao oftalmologista, é detectada uma ruptura em ferradura, que é uma ruptura realmente tracionada, que costuma levar a descolamento de retina. Se fizer o laser, tem uma redução em 90% na chance de acontecer um descolamento de retina. Ou seja, em 10% dos casos ainda pode falhar. É claro, não são 100% dos pacientes com ruptura que vão evoluir para o descolamento de retina, mas, por exemplo, se eu não me engano, 16% dos pacientes que têm uma ruptura em ferradura aguda podem evoluir para o descolamento de uma forma rápida, e fazendo laser, 90% desses 16% não vão evoluir para o descolamento de retina. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens de como é feito o laser. Então, aqui na imagem da retinografia nós podemos ver que este paciente teve duas rupturas retinianas, uma aqui em cima e uma aqui ao lado. São rupturas grandes, são rupturas em ferradura, vocês podem ver que realmente tem o formato de uma ferradura. E este quadro aqui, quando pego de forma aguda, vocês podem ver que tem até sangue nas rupturas, ou seja, realmente é um quadro recente. Se não for feito nada, tem uma chance relativamente grande de evoluir para o descolamento de retina. Então, quando é feito o laser, aqui após o laser, então, foram feitos os disparos, existe essa cicatrização ao redor das rupturas. E isto evita com que o líquido interno do olho acabe infiltrando para dentro das rupturas e soltando a retina lá dentro do olho. Ou seja, este é um tratamento feito a laser para evitar um descolamento de retina. Mas como vocês podem ver, a retina não estava toda descolada. Na verdade, ela está rasgada e aqui minimamente descolada
apenas ao redor da ruptura, e nestes casos o laser costuma funcionar muito bem e evitar maiores problemas para o paciente. Já se o descolamento de retina tivesse evoluído um pouco e em alguns casos selecionados, nós podemos optar pela segunda forma de tratar um descolamento de retina, também menos invasiva do que uma grande cirurgia, que é a retinopexia pneumática. Também é uma cirurgia, mas é uma cirurgia onde nós não vamos ficar mexendo dentro do olho e nem ao redor do olho, porque as outras técnicas mais invasivas seriam a introflexão escleral, que é colocar uma faixa de silicone junto ao branco do olho, o que causa uma certa irritação, deixa o olho vermelho, pode aumentar o grau da miopia, e a vitrectomia, onde nós removemos o gel interno do olho, a gelatina interna do olho, colocamos a retina no lugar, fazemos laser lá dentro, mas pode dar catarata, uma série de complicações. Então, apesar de ser uma técnica ótima, é claro, é uma técnica muito mais invasiva do que a retinopexia pneumática. Resumindo, então, a retinopexia pneumática consiste em injetar uma bolha de gás dentro do olho. Esta bolha vai empurrar o buraco para o lugar e aí a retina vai colar novamente e ao redor do rasgo então é feita a fotocoagulação a laser. É um procedimento que não é indicado para todos os pacientes porque para funcionar bem as rupturas precisam estar na parte superior do olho, afinal de contas a gravidade faz com que o gás suba. Então, se o paciente tiver algum rasgo na parte inferior, ele não vai conseguir ficar de cabeça para baixo o tempo suficiente para colar. E, é claro, depende muito também da colaboração do paciente, porque para funcionar o paciente tem que ficar na posição exata que é orientado, para que a bolha também permaneça na posição certa para colar a retina. Então eu vou mostrar para vocês também um caso de retinopexia pneumática. Podemos ver aqui nesta retinografia existe já um descolamento de retina bem maior do que na situação anterior, já está vindo até aqui aproximadamente e nós podemos ver um rasguinho aqui do lado. Aqui a área macular, então é do lado temporal, ou seja, sendo o olho direito seria mais ou menos aqui, ou seja, esta fotografia é do lado esquerdo, então seria um rasguinho aqui no canto. Então, ao colocar a bolha, uma bolha de gás dentro do olho, nós vamos pedir para que o paciente fique a maior parte do tempo assim, de lado, para que a bolha fique em contato com esta ruptura. É claro, se a ruptura fosse para cima, o paciente ficaria mais tempo sentado e se fosse lá do outro lado, ficaria deitado para o lado contrário. Isso depende de cada caso e só pode ser orientado pelo médico após o exame. Então nós vamos ver aqui na próxima foto já com a bolha dentro do olho. Aqui vocês podem ver a bolha de gás. Aqui ela está para cima porque na hora do exame o paciente acaba ficando de pé ou sentado, mas na vertical. E aqui a área que estava descolada já está colada e é possível ver algumas marquinhas de laser. Está um pouco desfocado porque é na periferia. Mas então este é um tipo de tratamento menos invasivo do que a retinopexia com introflexão escleral e do que a vitrectomia, mas é importante ressaltar duas coisas, que tem que ser feito apenas em casos selecionados, ou seja, tem que ser rupturas na parte superior, não pode ser um descolamento tão grande, a ruptura não pode ser assim tão grande também, porque a bolha tem que fechar aquele buraco, e também não pode haver muitas rupturas em áreas diferentes, porque aí não seria efetivo. E uma outra coisa muito importante é que a taxa de eficácia, a taxa de sucesso desta cirurgia não é tão grande como o da vitrectomia, por exemplo. Uma vitrectomia, atualmente, nós consideramos que tem em torno de 95% de chance de manter a retina colada após a primeira cirurgia. Na retinopexia pneumática, os estudos têm taxas muito variáveis de sucesso, indo desde 50 e poucos até 80 e poucos por cento, mas nós consideramos a taxa de sucesso na prática sendo em torno de 65 a 70%. Ou seja, quase 1/3 dos pacientes que passam por este tipo de situação, este tipo de cirurgia, vão possivelmente precisar uma nova cirurgia um pouco mais agressiva para tentar controlar o problema. Mas por ser uma cirurgia, um procedimento muito menos invasivo, dependendo do caso, vale muito a pena tentar, porque o prognóstico com esta cirurgia é muito bom, ou seja, o resultado final, se ela der certo, acaba sendo melhor do que com as opções mais invasivas. Se você tiver mais alguma dúvida sobre o descolamento de retina ou sobre a cirurgia para esta doença, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.